Bom dia, paz. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus por esse dia, por esse tempo. Graças a Deus. Nós não conseguimos transmitir pelo YouTube, nós estamos pelo Instagram. O pessoal está sempre acostumado a assistir pelo YouTube. Nós vamos, logo assim que encerrar, nós vamos colocar esse nosso vídeo e você vai poder acompanhar pela plataforma do YouTube. Nós estamos juntos mais uma vez. Graças a Deus por esse tempo. Tivemos um probleminha aqui de oscilação de internet, mas voltamos. É assim mesmo, gente. É batalha. Mas teremos vitória. No nome de Jesus. Vamos lá? É isso. Vamos lá. Não vamos desistir. Então deixa ver se o pessoal volta. Vamos lá. Bom dia. Me digam se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se voltou melhor. Infelizmente, gente, nós dependemos, né? Dependemos de provedor de internet. É assim. Normalmente funciona bem. Olha que aqui a nossa internet é boa, muito boa. Mas às vezes dá esses problemas, né? Então me diga se melhorou. Se a minha imagem está boa, se o som está bom. Por favor, me falem. Voltou melhor. Vocês conseguem me ouvir bem e me ver bem. É isso? Então vamos lá. Ok, vamos lá. Então, como eu estava falando, nós precisamos entender esse propósito, né? O propósito do porquê que nós estamos jejuando, né? Por que nós estamos nesse tempo de jejum? Por que nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor? Nós não podemos simplesmente estar na iminência de entrar um novo ano apenas para pedir coisas ao Senhor, listar o que a gente quer, né? Fazer uma lista de desejos e vou pedir, né, ao Senhor. A palavra que a gente leu, né, fala exatamente do quanto Deus ordenava que o povo, todas as vezes que ia fazer algo novo, né, viver algo novo, Deus ordenava que o povo se santificasse. Deus ordenava que o povo se preparasse para isso, né? E a leitura que a gente fez, e que eu quero retomar, já que a gente, né, teve que recomeçar a live, e algumas pessoas vão pegar esse vídeo aqui da plataforma. Então, a gente leu Josué capítulo 3, né? A partir do versículo 1 que diz: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Guarde esse termo, atravessar o rio. Seria o primeiro ato de pisar na terra prometida. O rio Jordão era aquela linha limítrofe entre o deserto e a terra prometida. E o povo estava nessa expectativa de viver esse momento novo. Tinha esperado 40 anos. 40 anos no deserto. E agora o povo iria atravessar para entrar na terra prometida. E Deus deu essa ordem.
capítulo 3, versículo 2. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O povo estava para viver algo extraordinário. Depois de 40 anos vagueando, rodeando o deserto, agora esse povo estava para entrar na Terra Prometida, para tomar posse do que Deus tinha para esse povo. E o que esse povo precisou fazer? Se consagrar. Como eu dizia, quando nós jejuamos, quando nós oramos, até aquilo que a gente vai colocar diante do Senhor como pedido vai vir diferente. Como o Arthur colocou, né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E é assim. Quando nós nos consagramos, quando nós nos santificamos, a nossa mente fica preparada para assimilar o que Deus quer para a gente. A nossa mente fica preparada para assimilar o que Deus quer que a gente peça, que a gente coloque diante dele. Amém, gente? Amém? Então, o ato de se consagrar é sim a submissão à vontade de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero começar esse 6º dia lhe chamando a atenção para você entender por que estamos jejuando. Primeiro que o nosso jejum é essa preparação para esse momento novo que viveremos. É sim, sem dúvida que é. O jejum é essa preparação. Preparação para vivermos algo novo da parte do Senhor. Preparação para vivenciarmos esse algo novo da parte de Deus. E é isso. Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, quando nós nos submetemos àquilo que Deus tem para as nossas vidas, sem dúvida, o que vamos viver é o melhor do Senhor. E o melhor do Senhor é infinitamente maior e melhor do que o melhor do homem. Amém? Aprendemos isso essa semana, né? Então é isso que a gente busque isso da parte de Deus. É óbvio que é importante que você estabeleça uma lista de prioridades, mas essa lista não é mais importante do que a vontade de Deus para a sua vida. Você consegue entender isso? O que você vai pedir ao Senhor não é mais importante do que a sua vida consagrada a Ele. Porque muito mais do que fazer um projeto de vida para pedir coisas, precisamos ter um projeto de vida para sermos para Deus o que Ele quer que a gente seja. Amém? Porque quando a gente é para o Senhor,
o que Ele quer que a gente seja. As demais coisas são acrescentadas. No nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Nós estamos falando sobre reconstrução. É sobre isso que estamos falando. Sobre o tempo da reconstrução. Daniel viveu esse tempo. Daniel viveu o tempo da reconstrução de uma nação. A nação tinha sido completamente destruída, né? Jerusalém tinha sido destruída, o templo do Senhor tinha sido destruído. E agora Daniel está com o povo de Israel na Babilônia, exilado e esperando quando encerraria esse tempo de cativeiro, né? E enquanto esse tempo está acontecendo, né, esse tempo de reconstrução, lembram que eu falei para vocês que essa reconstrução não foi a reconstrução apenas dos muros, né? Não foi a reconstrução apenas de Jerusalém. A reconstrução foi a reconstrução da moral do povo, né? A reconstrução dos sentimentos, né? O povo agora estava distante de suas raízes. E esse povo agora precisava retornar, voltar. Daniel estava vivendo isso. Distante da pátria, distante das origens. Ele agora estava reconstruindo a sua vida, a vida desse povo. E por isso que Daniel orava e jejuava. Por quê? Porque Daniel entendia que esse tempo de angústia, esse tempo de desconstrução, ele iria acabar. Ô irmãos, precisamos entender isso. Que quando nós virmos tudo desmoronar, quando nós observarmos a nossa vida e percebermos tudo fora do lugar, esse tempo, ele tem um prazo. Deus, ele vai trazer ordem. Daniel tinha essa esperança. Amém? Daniel tinha a esperança que Deus iria trazer ordem sobre aquele caos. E que aquele tempo, ele era momentâneo. E ele iria acabar. Creia nisso no nome de Jesus. Deus está trazendo ordem àquilo que desmoronou. Deus está trazendo ordem àquilo que desabou. Deus está organizando. Esse é o tempo da reconstrução. Você consegue entender isso? Amém? Você consegue entender que nós estamos vivendo esse tempo de reconstrução? Por tudo isso que nós vivenciamos, é um tempo de reconstrução. E a reconstrução começa primeiro aqui, ó. Antes de reconstruirmos os muros, as casas, o país, a primeira coisa que precisa ser reconstruída é aqui dentro do coração. Por isso, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro do profeta Jeremias. Jeremias, como eu disse para vocês, Daniel vivenciou o cativeiro. Seus 3 amigos também, mas outros profetas também vivenciaram esse tempo de cativeiro, né? Jeremias foi um deles. Aliás, Jeremias, ele vivenciou a destruição, a desolação, né, de Jerusalém. Jeremias foi preso pelo próprio rei de Israel.
Jeremias ficou no calabouço porque a sua palavra não agradou o rei, né? E Jeremias foi levado para a Babilônia. E a palavra diz que quando ele chega lá, ele é tratado bem pelo rei babilônio. E aquele rei babilônio dá a Jeremias honras, porque disseram para ele: olha, esse profeta aí tentou avisar ao rei que se insurgiu contra ti, Nabucodonosor. Jeremias então é tratado bem lá na Babilônia. E aí, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, Jeremias faz uma carta para os exilados. E é isso que eu quero ler com vocês hoje. Nesse tempo de reconstrução, nós precisamos receber da parte de Deus orientações. O povo estava na Babilônia, possivelmente até o próprio profeta Daniel tenha recebido essa carta. E olha o que diz a palavra. Jeremias capítulo 29. O título, não sei se está assim na sua Bíblia, mas na minha está assim: Carta aos exilados. Vamos ler a palavra? Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Só uma explicação aqui, tá, gente? Alguém pode dizer: pastor, mas está dizendo que ele estava em Jerusalém. O cativeiro, ele não foi de uma vez só. As pessoas foram sendo deportadas aos poucos. Depois o próprio Jeremias é também levado para a Babilônia, tá? Versículo 3. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel: não deixem que os profetas, os adivinhos que há no meio de vocês, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta
para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Essa palavra é poderosa, né, gente? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levou profetas para nós na Babilônia. Sabe quem era profeta lá na Babilônia, gente? Daniel. Sabe quem era profeta lá na Babilônia? Ezequiel. Então o povo, Deus está dizendo o que o povo podia estar pensando, né? Vocês podem dizer: o Senhor levantou profeta para nós na Babilônia. Isso porque além desses, né, gente, Daniel, Ezequiel, outros profetas se levantaram. A palavra não está falando de Daniel ou de Ezequiel, mas outros que se levantaram, né? E começaram a dizer ao povo que o povo não voltaria mais. Começou a dizer para o povo que não teria mais jeito. Ou alguns começaram a dizer para o povo se insurgir contra o rei e voltar logo. Ao longo do livro do profeta Jeremias, ele relata esses falsos profetas que se levantaram, né? Versículo 16. Mas assim diz o Senhor, sobre o rei que se assenta no trono de Davi, sobre todo o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas, que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome, a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações, para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus profetas. Deus está dizendo: olha, tem profetas aí que estão profetizando o que eu não mandei, eles vão receber da minha parte o que lhe é devido, porque os meus profetas eu os enviei para avisar vocês lá atrás, para que essa desconstrução não acontecesse, né? Para que o cativeiro não viesse. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, versículo 19, né? Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entreguei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia
usarão esta maldição, que o Senhor trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres dos seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Amém. Palavra contundente, né, gente? Imagina que, olhem bem o que eu vou dizer. Imagina que o povo estava deportado na Babilônia, o povo estava longe de suas origens, o povo estava vivendo numa terra estrangeira. Olhem bem, gente. E esse povo, além de tudo isso, a angústia de ter perdido entes queridos, a angústia de ter perdido os seus bens. Gente, vocês percebem a semelhança com esse tempo que nós estamos vivendo? O povo tinha perdido o chão, o povo tinha perdido as origens, o povo tinha perdido as referências. Não é muito disso que nós estamos vivendo, gente? Pois bem, além disso, além desse povo ter perdido tudo isso, olhem bem o que eu vou dizer, esse povo ainda tinha que lidar com a mentira dos falsos profetas. Olha que coisa, gente. A palavra diz que ainda no meio desse povo, ainda tinha gente que tentava trazer inverdades, dizendo, olha, Deus diz que a vontade dele é essa. Era gente dizendo, olha, Deus está dizendo que vocês têm que se levantar contra Nabucodonosor. Deus está dizendo que vocês precisam levantar uma revolução para voltar para Israel. A palavra, gente, que Jeremias estava trazendo era uma palavra dura, porque Deus estava dizendo, olha, é necessário que vocês vivam esse tempo de depuração. Gente, o tempo do cativeiro é necessário nas nossas vidas. Olhe bem, tem hora que Deus tem que tirar a gente da nossa posição de conforto para nos refazer. Tem hora que Deus tem que tirar a gente da nossa posição de conforto para que a gente aprenda a dar valor àquilo que vem do Senhor, aquilo que Deus nos deu. E a gente tem que passar por esse processo de aprendizado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Pois é, esse povo que já vivia uma confusão porque tinha perdido casa, perdido família, perdido pátria, não tinha mais o templo para adorar. Esse povo ainda tinha que lidar com esses falsos profetas, trazendo mensagens atravessadas. E a carta do profeta Jeremias a esse povo, que eu quero abrir um parêntese aqui, tá, gente? Para dizer que Jeremias foi perseguido porque a palavra que Deus colocou na boca do profeta Jeremias era uma palavra completamente contrária àquilo que estava querendo se estabelecer. Quando Jeremias se levanta, gente, para profetizar e dizer, olha, Deus está dizendo que ele vai enviar o rei da Babilônia para destruir a cidade. Aí a palavra diz que o rei Zedequias, que era o rei de Israel, diz assim para ele, você nunca aparece na minha presença para trazer uma palavra boa. E a palavra diz que o rei tinha como amigos alguns profetas que só profetizavam o que o rei queria ouvir. Só profetizavam o que o rei queria ouvir. E sabe o que eles profetizavam? Olha, não deem ouvidos a Jeremias, está tudo bem, não tem nada de errado. Essa história aí que está vindo o juízo de Deus, não vai acontecer, está tudo bem. Vocês não estão vendo nada de errado aqui. Eram essas palavras dos profetas que agradavam o rei. E Jeremias não, Jeremias tinha um propósito.
um propósito firmado com o Senhor. E a Bíblia diz que por conta disso, ele foi jogado no calabouço e ficou sustentado com pão e água. Gente, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, essa era a condição de Jeremias dentro de um poço. Por quê? Porque o rei queria dizer para todo mundo que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava nada de errado. Que esse negócio que Nabucodonosor viria e destruiria a nação não iria acontecer. Era contra aquilo que Jeremias tinha se levantado. E agora, mesmo esse povo ali na Babilônia, Jeremias ainda tinha que profetizar, porque esses falsos profetas, gente, eles foram para lá onde o povo estava cativo, tentando convencer esse povo a voltar para Israel, se levantar contra Nabucodonosor. E Deus tinha determinado, gente. Deus tinha deixado bem claro: é necessário que se completem os 70 anos. É necessário que se completem os 70 anos. Deus tinha dito isso. Aquele tempo era um tempo de depuração, era um tempo de purificação. Gente, às vezes quando nós precisamos ser contundentes para falarmos o que Deus está nos ordenando falar, nós não somos bem compreendidos. Mas é melhor agradar a Deus, melhor cumprir o propósito do Senhor. Porque o próprio Deus, interessante, né? Aquele povo ali confuso, sem saber, e agora? Eu dou atenção a esses profetas aqui que estão dizendo para a gente voltar logo para Jerusalém, para se levantar contra Nabucodonosor. Esses profetas que estão, a gente dá atenção para eles ou a gente dá atenção para aquilo que Deus já determinou? Interessante que exatamente nesse sentido que Deus diz para aquele povo: sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei. Não vão atrás de outros planos, não. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar. Eu tenho um plano. O Senhor diz assim, né? Através do profeta Jeremias. Eu tenho um plano de lhes dar um futuro. Eu tenho o plano de lhes dar um futuro. Porque o plano que eu tenho para vocês é um plano de fazê-los prosperar. Amém, gente? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero te fazer uma pergunta. Nesse 6º dia, sábado, estamos completando o 1º ciclo. Você sabe qual é o plano que Deus tem para você? Porque o Senhor já deixou bem claro. Exatamente, pastor Gidel. Deus já está no futuro. Corroborando essa palavra que o pastor Gidel falou, eu sempre costumo dizer que Deus já está lá. Deus já está lá e já está dizendo: meus filhos, venham para cá, que o que eu preparei está muito bom. Porque tudo que eu faço é bom. Deus já está lá no futuro. Irmãos, isso é muito poderoso. Deus já está lá na frente, dizendo para a gente: venham para cá, porque eu sei o plano que eu preparei para vocês. Tome posse dessa palavra no nome de Jesus. Tome posse. Eu é que sei o plano que tenho para vocês. Foi essa carta que Jeremias mandou para aqueles que estavam desconstruídos. O Senhor dizendo: eu tenho um plano para vocês. Como eu disse no início, possivelmente o próprio profeta Daniel tenha recebido uma cópia dessa carta.
tenha ouvido quando alguém leu. E o seu coração deve ter se enchido de esperança. Seu coração deve ter transbordado de alegria quando ouviu estas palavras, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Entendam, tá, gente? Deus está dizendo isso para aquele povo que estava questionando: que história é essa que a gente tem que passar aqui 70 anos? O povo estava tentando assimilar isso e na mente do povo devia estar assim: peraí, Deus quer prosperar a gente ou quer nos causar mal? Só que o tempo da reconstrução, gente, faz parte do processo do plano de Deus. Porque nós só vamos dar valor àquilo que Deus nos deu quando nós renovarmos a nossa mente. Lembram dessa palavra que a gente leu no primeiro dia? Só vamos viver o tempo da transformação quando a nossa mente for renovada. Amém? Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você entende por que nós estamos jejuando? Quando nós procuramos o Senhor, só conseguimos achá-lo quando o procuramos de todo o nosso coração. É assim que você tem buscado ao Senhor? Vamos orar. Pai querido, meu Deus, obrigado por esse tempo, pelo tempo da reconstrução. Ele é doloroso, às vezes não entendemos, mas ele é necessário, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque é o Teu Espírito Santo quem nos conduz, é o Teu Espírito Santo quem nos guia, é o Teu Espírito Santo quem nos mostra o caminho. Às vezes esse caminho, ele não é muito bem assimilado e entendido, mas é o Teu caminho, é o que o Senhor preparou, por isso queremos viver. Oh meu Deus, prepara o nosso coração e a nossa alma para vivermos esse tempo, o tempo da reconstrução. E às vezes, meu Deus, esse tempo está em meio a uma confusão de palavras. E nós precisamos condicionar a nossa mente, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração para assimilarmos o que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Porque queremos o melhor do Senhor e por isso estamos Te buscando, consagrando ao Senhor a nossa vida em jejum e oração. Porque o Senhor é quem sabe os planos que o Senhor tem para nós. Planos de fazer-nos prosperar e não de nos causar dano. Obrigado, meu Deus. Te agradeço. Te agradeço. Tenha esse tempo agora com o Senhor. Um momento a sós com Deus. Esse é o seu momento com o Senhor. Fale com Ele. Agradeça. 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 Obrigado, Senhor.
Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amém, Cris. De fato, um tempo de crescimento espiritual, gente, tem sido muito grandioso e poderoso para mim. Tem sido diferente de tudo aquilo que eu já vivenciei em propósitos de jejum, de oração. Tem sido muito diferente aquilo que Deus tem me permitido viver nesses 21 dias. Espero que esteja sendo para você, né? Amém? Nós estamos encerrando o primeiro ciclo, né? São 3 ciclos. Os 21 dias, nós estamos encerrando o primeiro. E amanhã nós estaremos juntos às 18h30, tá? Estaremos na nossa comunidade às 18h30. Lembrando que amanhã não é às 5 da manhã, tá, gente? Amanhã é às 18h30. Para você que não vai poder estar presencialmente, você vai poder acompanhar. Nós vamos transmitir tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, tá? Nós vamos transmitir. Amanhã é Santa Ceia, então nós vamos ter Santa Ceia 7, 10 e 17. Assim que encerrar a Santa Ceia, nós já vamos emendar com o momento de oração. Então, vamos estar transmitindo tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram da comunidade, tá? E amanhã, 18h30. Tá? Esse é o nosso encontro presencial. Amém, gente? Um ótimo sábado. Deus abençoe. Que seja um dia abençoado para vocês. Um dia próspero e de descanso, né? Final de semana que tem um feriado. Descansem, gente. Descansem. Aproveitem esse momento com a família, no nome de Jesus. E paciência, e muita vigilância. Às vezes, olhem bem o que eu vou dizer, às vezes o maligno, ele quer plantar uma semente de discórdia para você perder o seu fim de semana, ficar com raiva, perder a paz. No nome de Jesus, atenção redobrada, dessas coisas começarem a aparecer. Em nome de Jesus, haja com contundência, não perca a sua paz. Aprendi que é melhor ter paz do que ter razão. Tá? Alguém querendo discutir com você. Tá bom, você está certo. Fique na sua paz. Como a gente diz aqui para a Helena, né? E para o Lael. Imagina, para a gente tomar café às vezes é complicado, né? Aí a Helena já diz, quando a gente senta à mesa, que às vezes ela e o irmão, ela já aprendeu. Lael, fique aí na sua paz. Mesma coisa eu digo para vocês. Fique na sua paz, meu irmão. Não deixe ninguém. Quem é o dono da sua paz? Quem é o príncipe da paz? É o Senhor Jesus. Amém? Ótimo dia, gente. Bom fim de semana. Amanhã estaremos em festa na nossa comunidade. Santa Ceia do Senhor. Ana Pina, estamos com saudade de você, de Leda, pessoas da nossa comunidade que estão viajando. Deus abençoe. Mas vocês estão tão perto que parece que nem estão viajando, de tão perto e presentes que vocês estão. Deus abençoe. Sei que nesse final de ano muitas pessoas também vão viajar. Que Deus abençoe você. Quero muito orar por você antes da sua viagem, tá? Você que vai viajar, nos procure que eu quero orar por você, te abençoando. E fico muito feliz, gente, quando eu ouço pessoas dizendo: pastor, vou viajar para estar com a minha família. Estava dizendo isso para Dani, né? Como meu coração se alegra. Porque foi Deus quem preparou isso, né? Deus que quer que a gente desfrute desse tempo. Amém? Que Deus abençoe. Seja um tempo de refrigério. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. Bom fim de semana. Já a gente vai colocar no YouTube essa nossa live, tá? Já vai estar disponível já no Instagram, mas no YouTube essa nossa live a gente vai colocar. Deus abençoe.